E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô tentando usar esse recurso aqui do Facebook para gravação de áudio ao vivo. Eu fiz a primeira tentativa de fazer essa gravação, fazendo a leitura da Bíblia pelo outro aplicativo, mas parece que não deu certo. Quando eu vou lá para ler a Bíblia, o aplicativo do Facebook ele dá problema. Então eu peguei aqui na minha Bíblia física e vamos fazer a leitura, né? Vamos fazer a leitura junto para ver o que a gente entende, né? Porque Gálatas é o famoso livro usado para tentarem refutar toda a lei, né? Como se Paulo fosse um doido contraditório que ora tá falando bem da lei, ora tá falando mal, né? Vamos tentar aqui entender juntos o que ele quis dizer aos Gálatas. Então vamos lá. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu não vou ler, eu vou tentar não ler tudo, porque senão vai demorar demais, tá? Eu vou pulando para as partes mais importantes, tá? Conforme a gente for lendo. Então vamos lá. Capítulo 1, vou só iniciar aqui, né, a leitura. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas pelo Messias Yahushua e pelo Elohim Pai que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Elohim Pai e do nosso Senhor Yahushua Hamashia. Veja que são duas pessoas diferentes. O Elohim Pai e o Senhor, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Elohim, nosso Pai. Elohim Pai, Criador, Yahuwah. Ao que seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Aleluia. Então, aí ele vai começar, vamos lá. Maravilha, tá falando para os Gálatas, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça do Messias para um outro evangelho. Tá exortando, vamos lá, vamos continuar. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho do Messias. A ver que já estava tendo confusão, né, naquela época. Olha só, já estavam lá fazendo, né, querendo fazer confusão com as escrituras. E isso é fácil de visualizar, porque hoje a gente vê a mesma coisa, né? Não importa, não importa. Se hoje a gente parece ser uma geração mais evoluída, né, entre aspas, mas a inclinação do coração é a mesma. Do mesmo jeito que hoje as pessoas estão distorcendo a palavra, naquela época eles também faziam isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente para poder interpretar a cabeça do povo naquela época. Então, você já coloca aí na cabeça, ó, o povo era igual o povo de hoje, sabe? Sabe aquele pessoal que fica querendo interpretar do jeito que quer? Então, o povo lá naquela época tinha essa cabeça também. Então, aí ele tá falando lá, já tá exortando. Que esse povo aqui, ó, já tá vos inquietando, querendo transtornar o evangelho do Messias. Mas ainda que nós mesmos, ou um mensageiro do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema, seja maldito. Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Aqui, Paulo está exortando, porque o povo já estava torcendo as escrituras. Provavelmente, uns judeus que ainda estavam presos às tradições. É isso que muitos não conseguem entender. Porque os primeiros discípulos, eles eram todos Yahudim. Só foi começar a entrar gentio lá com a conversão de Cornélio. Porque antes os gentios que entravam eram os gentios prosélitos, eram os gentios que se convertiam ao judaísmo, né, da época. Mas gentio se converter para o evangelho só depois de Cornélio, do centurião Cornélio. Tá claro isso?
Então, então a gente tem que entender que o povo naquela época, os discípulos, eles eram Yahudi. Então, dentro desses discípulos tinha aqueles que ainda queriam manter as tradições dos fariseus. Então não adianta a gente com cabeça de brasileiro querer entender a cabeça do povo lá e interpretar Gálatas com a, sabe, com a cabeça de brasileiro. Não tem, a gente tem que interpretar Gálatas com a cabeça de quem já viveu aquelas tradições todas lá. A gente já viveu aquelas tradições? A gente já quando a gente já teve alguma uma cultura de fazer circuncisão, fazer essas coisas, a gente nunca teve essa cultura, né? Então, só daí a gente já tem que parar para pensar diferente. Então, vamos continuar aqui. Verso 10. Porque persuado eu agora, homens ou a um Criador, ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo do Messias. Aqui também já deixa bem claro, ó. Eu não estou querendo agradar homens. Se tem lá uns irmãos que estão, sabe, querendo manter tradições, eu não quero agradar vocês. Eu quero agradar o Messias. Né? Então tá, vou pular aqui algumas partes. Ah, tá, não, é aquele, vou ler, eu não tinha marcado, mas eu vou ler para vocês entenderem aqui que ele estava falando com os irmãos, né, que provavelmente deviam estar seguindo as tradições. Então aqui, ó, no verso 13 ele diz assim, ó, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja, a congregação de Elohim e a assolava. Se ele tá falando isso daqui, ó, com certeza era para um público que conhecia a história dele no judaísmo. E ele meio que tá falando, vocês sabem o tanto que eu era zeloso quando eu tava lá. Então, de certo, se existiam ali entre os irmãos, as pessoas que estavam, né, querendo manter as tradições do judaísmo, ele estava falando, vocês viram como eu me comportava quando eu estava lá no judaísmo, como eu era zeloso com as tradições, né? Ou seja, ninguém melhor que ele para dizer como que a coisa funciona dentro das tradições. Nossa, glória ao Pai, que pegou Paulo para poder ser apóstolo dos gentios. Ninguém melhor que Paulo, conhecedor da lei, para explicar o que a lei significa para os gentios. Mas aí a gente tem que entender com a cabeça na palavra, e não do jeito que a gente quer, né? Então, e aí ele continua aqui no verso 14. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Tá vendo? Ou seja, ninguém melhor que eu para entender como que funcionava lá a cultura judaica. Então, mas quando aprouve ao Criador que desde o ventre da minha mãe me separou, olha aí a predestinação, né? E me chamou pela sua graça. Dentro do ventre da mãe, Paulo já estava escolhido. Ele ia viver o judaísmo, ia perseguir a igreja, ele ia fazer todas as coisas, já era de conhecimento do pai. Por isso que também ele foi escolhido, né? O pai, ele trabalhou Paulo para que ele viesse a exercer o ministério do evangelho. Aleluia. Então, revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Quem ensinou as coisas para ele não foi homens. O entendimento veio do Espírito para ele. Nem tornei a Jerusalém e Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Né? Ou seja, ele nem foi a Jerusalém para conversar com os outros apóstolos lá que eram antes dele, que andaram com o Messias. O conhecimento dele acerca, né, das coisas da lei e do evangelho vieram do próprio Criador. Então, a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Depois de 3 anos,
ele já pregando o evangelho, ele foi lá ter com Pedro. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante do Criador testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das congregações da Judéia. Aqui Judéia é Yahudá, em hebraico, né? Que estavam no Messias. O povo lá de Jerusalém nem sabia quem era Paulo. O povo de Jerusalém estava ali com os discípulos que tinham andado com o Messias. Era aquela igreja primitiva, né? Onde todos faziam lá as coisas juntos, né? E que todos se maravilhavam com eles, né? Ninguém ali conhecia Paulo. Até... Vamos ver, até quando... Tá. Mas somente... Aqui, continuando aqui. Ó. E não era... Verso 22. E não era conhecido de vista das igrejas de Yahudá, que estavam no Messias, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Criador a respeito de mim. Ele está dando testemunho dele. Fala assim, ó, os nossos irmãos aqui de Jerusalém, eles não me conheciam, mas eles ouviam falar de mim, que um que antes perseguia a gente agora anuncia a fé, e davam glória, porque, né, ó, na cabeça deles, que coisa mais louca, só obra do Criador mesmo. Uma pessoa que antes perseguia a igreja, agora ele prega a fé, é um milagre, né? Tá. Já no capítulo 2, depois, passados 14 anos, isso, Paulo dando testemunho dele. Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Depois de 14 anos, gente, ó, 14 anos não é um ano, não é 14 meses. São 14 anos, é muito tempo. O povo não sabia, sabe? O povo não tinha convivido com Paulo, o povo de Jerusalém. Então, aí subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, ou seja, aqueles que eram, né, os mais famosos ali no meio das igrejas de Jerusalém. Mas que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Ele estava lá conversando com os mais top de Jerusalém, explicando como que era que ele pregava o evangelho para os gentios. Isso é fácil de entender, não é, gente? Tá dando testemunho. Então, ó, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos no Messias e Yahushua, que para nos porem em servidão. Olha aí, já vou comentar. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então vamos tentar imaginar aqui, ó, o que estava acontecendo, tá? Vamos projetar a nossa cabeça de brasileiro lá para Jerusalém, tá? Vamos lá, mentaliza aí você vivendo lá em Jerusalém. Aí tava lá em Jerusalém, aí tinha lá as igrejas em Jerusalém, que já estavam ali acostumados, porque eles conviviam junto ali com as tradições, e tinham os fariseus. Eles permaneceram ali. Vocês acham que de uma hora para outra acaba as tradições das pessoas? É a mesma coisa no Brasil. A gente sabe que o catolicismo é uma religião que não tem nada a ver com as escrituras, mas durante muito tempo as pessoas acreditavam naquilo e até hoje acreditam. Porque são tradições bem sólidas. Não muda de uma hora para outra. Vocês conseguem entender isso? Mesma coisa lá em Jerusalém. Ainda estava muito misturado as coisas. O evangelho com as tradições ali da religião farisaica, né? Tava tudo muito misturado as coisas. E como Paulo era o apóstolo dos gentios, ele ficou muito tempo em outros lugares onde não existiam essas tradições.
E aí aconteceu essa questão da circuncisão, né? Porque assim, ó, vocês estão aí pregando o evangelho, vocês são, né, Yahudim e tal. E, né, como assim vocês não estão participando aí da cultura, né? Vamos dizer assim. E aí é quando Paulo vai falar, vamos continuar aqui. É, onde eu parei? Tá, 6. E quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, né? Pareciam estar em estima pelo povo, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Elohim não aceita a aparência do homem. Né? Que ele tá dizendo aqui? Ó, vocês podem ter sido até alguma coisa em algum tempo, né? Mas o Criador não leva em conta a aparência. Como que a gente transfere isso para o nosso tempo? Muitas pessoas hoje podem ter sido, né, alguém importante aí pregando evangelho e não para o criador não interessa se a pessoa já foi importante, se a pessoa é alguma coisa ou não. Então, a esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, tá? Vamos tentar aqui entender esses termos. Quando ele usa essa palavra aqui, o evangelho da incircuncisão, é porque é o evangelho que ele estava pregando aos gentios, que não tinham a aliança da circuncisão. Mas Pedro, ele era, ele estava confiado a pregar o evangelho da circuncisão, ou seja, pregar o evangelho àqueles que tinham recebido a aliança da circuncisão. Será que dá para entender essa diferença? Porque como ele fala muito em circuncisão, talvez as pessoas ficam meio confusas por causa desse termo. Mas quer dizer só simplesmente que o Paulo era o apóstolo dos gentios e Pedro era o apóstolo dos judeus. Simples assim. Por isso que não tem nada a ver a Igreja Católica dizer que o fundador dela era Pedro, porque a própria palavra já diz que Pedro foi levantado apóstolo da circuncisão dos judeus e não dos gentios. Tá vendo? Olha só que revelador isso. Bom, então vamos lá, 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, né, o apostolado para os judeus, para, né, o povo que tinha aliança da circuncisão, também, cadê? Esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, né, para o apostolado da incircuncisão, porque os gentios não tinham aliança da circuncisão. Ficou claro isso? Tá claro, não tá? 9. E conhecendo Jacove, Tiago, né, Kefa e Arruanã, João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram nós as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Olha que lindo isso, gente. Nossa, que verso maravilhoso. O que ele está dizendo aqui, ó? Pedro, Jacó, Tiago e Arruanã, eles eram considerados pelo povo como as colunas, aqueles que dão a sustentação, sabe, ali do evangelho que estava sendo pregado. Eles andaram com o Messias. Então, para o povo, eles eram as colunas. Mas após falar com Paulo, né, e entendendo que o Criador levantou Paulo para evangelizar gentios, eles acharam de boa, sabe? Eles acharam legal. E aí todos se deram as mãos, né, e concordaram nessas coisas. Olha que lindo, tava tudo tranquilo. Existia concordância entre os discípulos do Messias e Paulo. Não tem essa que Paulo tá entrando em contradição com as escrituras antigas. Não tem isso. Por isso que a gente tem que saber interpretar Gálatas com a mente lá naquele povo que era Yahudim, que era um povo israelita.
E não com mentalidade de gentio. Gentio não sabia de nada disso. Gentio não tinha nem Bíblia, não tinha escritura, não tinha nada, porque hoje a gente tem a Bíblia em casa, antigamente não tinha, sabe? Esse é um fato que a maioria das pessoas não conseguem, sabe, assimilar. Antigamente o povo não tinha Bíblia em casa para ler, eles não sabiam de nada, eles estavam perdidos, soltos na vida. Hoje a gente ainda lê a palavra em casa, lê os antigos testemunhos, lê, mas antigamente não tinha. E quem que ia falar como que era? Como eu já disse, né, no outro vídeo aí, muitos escutavam as escrituras porque iam lá nas sinagogas e ficavam lá ouvindo. Seja do lado de dentro ou do lado de fora, né? A gente não sabe como é que também que estavam tratando esse povo, porque, né, com certeza, aqueles que estavam acostumados com as tradições deviam, às vezes, ter preconceito com gentio, gente. É tão fácil de enxergar isso. Se hoje a gente já vê isso, antigamente era a mesma coisa. Devia ter ali, sabe, um preconceito da parte de alguns, porque tem gente que é ruim mesmo, não interessa se fala que tá seguindo o Messias, não interessa, tem gente que é ruim, fala que tá seguindo o Messias, mas vai ter lá o preconceito e tal. Isso daí acontece hoje, aconteceu no passado e vai acontecer até o Salvador voltar. Sabe? Então, assim, a gente tem que entender isso. Como que os gentios conheciam a palavra? Como? Se não tinha Bíblia, não tinha nada. Só tinha Bíblia lá nas sinagogas e tal, então, né, com alguns discípulos. Como que eles iam saber? Só por eles. Eles eram as colunas. Então, vamos continuar aqui, que eu já tô ficando brava. Peraí que eu vou ligar aqui um negócio. Tô empolgada, né? Bom, vamos continuar. Então, verso 10. Recomendando-nos somente... Quem estava recomendando? As colunas da fé. Kefa, Pedro, Jacó, Tiago e Aronan. Que eles viram Paulo lá e, ó, o que eles recomendaram para Paulo? Recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Kefa a Antioquia, lembra de Antioquia, né? Foi onde os gentios foram convertidos lá pelos dispersos, né, de Jerusalém. Eu não lembro agora onde está escrito em Atos, mas as pessoas acham que os gentios primeiramente foram evangelizados, né, por Paulo e tal, os gentios de Antioquia, mas não, os gentios de Antioquia, eles foram evangelizados pelos discípulos lá de Chipre, de outros lugares que saíram dispersos de Jerusalém. E aí eles se mandaram lá para Antioquia e aí começaram a falar da fé lá. Foi assim que o povo de Antioquia começou a ouvir a pregação. Então, e aí, aqui Pedro, né, foi a Antioquia e Paulo resistiu-lhe na cara porque era repreensível. Por quê? Vamos ver por que Pedro era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Jacó, Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Vamos tentar entender o que aconteceu aqui? É bem fácil de entender. Porque aqui, ó, Pedro, ele estava com vergonha dos gentios. E isso daí é uma coisa que dá pra gente visualizar perfeitamente, gente, sério. Porque, assim, é a mesma coisa, ó. Pega ali uma galera de católico doente, aí de repente ele se converte, né? Só que ele continua naquele meio, ele vai ficar com vergonha, mesmo sabendo que tá errado. Foi o que aconteceu aqui, né? Com Pedro. Ele foi para Antioquia, né? Cheio de gentio lá, ele não estava em Jerusalém, porque Jerusalém, né? O pessoal meio que segue a cultura, né? Mas em Antioquia não tinha. Aí ele foi lá para Antioquia, tava lá aquele monte de gentio, né? Só que aí quando chegou lá, né, o pessoal que já tinha, né, o costume, as tradições
dos judeus, ele ficou com vergonha. É uma coisa bem comum. E aí Paulo não gostou. Paulo já estava acostumado a viver com gentios. Então, e aí, o que aconteceu? No verso 13, outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé que vivia com Paulo, se deixou levar pela sua dissimulação. Então, imagina a cena lá, né? Quando chegaram lá, o pessoal lá de Jerusalém, né? Eles ficaram com vergonha e, tipo, todo mundo assim, meio que, tipo, fingindo assim, que não tava muito se misturando com os gentios e tal. E Paulo não gostou. E aí, ele continua aqui no verso 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, porque eles estavam ali com vergonha dos gentios, ele disse a Kefa na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aqui ele está falando da cultura. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Eles estão ali no meio com os gentios em nome da fé. Eles não estão ali no meio dos gentios para pecar, para ser ignorante igual os gentios. É isso que ele está querendo dizer. Então, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, tá? É importante saber essa palavra obras da lei. Obras da lei, ele não está falando da lei, porque a lei é boa, é santa. Ele está falando das obras, as pessoas tentando fazer as coisas para cumprir as coisas da lei. Eu comparo muito com o catolicismo, porque o catolicismo, né, o romanismo, é como se fosse assim, uma versão gentílica do judaísmo, né? Porque ali tem as missas, os sacramentos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer primeira comunhão, tem que fazer crisma, não sei o quê. Tudo isso são obras do evangelho, digamos assim. Porque a gente tem que fazer nada disso. E na cultura judaica tinha muito disso, né? Tem que lavar a mão antes de comer não sei o quê, né? Cheio desses tipos de regras que eram tradições de homens e não da palavra, como o Messias já disse, né? Então a gente tem que saber separar o que são aquelas tradições culturais do que é mandamento da palavra, mandamento do Criador. Então, aí por isso ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé no Messias Yahushua, temos também crido no Messias para sermos justificados pela fé no Messias e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ou seja, não é fazendo isso, aquilo, sei lá, fazendo aquelas coisas lá, né? Fazendo a crisma, fazendo primeira comunhão, fazendo isso, aquilo, que as pessoas vão ser justificadas, mas pela fé. Continua verso 17, pois, se nós que procuramos ser justificados no Messias, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura o Messias ministro do pecado? De maneira nenhuma. O que ele está querendo dizer aqui? Se eles, né, que são judeus por natureza, que foram justificados pela fé no Messias, se eles mesmos forem achados pecadores, né? Por que ele está dizendo isso? Porque eles estavam lá no meio dos gentios. Só que eles não estavam no meio dos gentios porque eles eram iguais aos gentios. Eles estavam ali porque eles estavam por conta da fé no Messias que aproximou os gentios deles. Mas não quer dizer que eles eram como gentios pecadores que viviam parte da lei, dos testemunhos do Eterno. Bom, vamos continuar aqui que já está acabando. Verso 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para o Criador. Ixi, tá vendo? Aqui que o povo entende tudo errado, isola o verso para dizer que a lei não vale mais nada, e aí, já viu, né? E aí veio o povo usar Gálatas para refutar a lei. Olha só que absurdo, porque no contexto a gente tá vendo o que tá acontecendo, né?
É a vergonha lá dos judeus, né, dos discípulos judeus com os gentios. Esse foi o fato que estava acontecendo ali. Pedro, que o povo lá que veio de Jerusalém, estava com vergonha de estar no meio do gentio. Esse é o fato. E aí, por conta disso, Paulo está explicando que eles estavam com gentios, mas eles não quer dizer que eles eram pecadores igual os gentios. Ele está explicando isso, esse é o contexto. Então, ele diz aqui, ó, se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Edificar o quê? As tradições ali, aquelas coisas que ele tinha, né, deixado para lá. É a mesma coisa de um católico que resolveu crescer apenas nas escrituras, voltar a fazer primeira comunhão, crisma e daquilo outro, e missa. É a mesma coisa, entendeu? Então ele vai se tornar transgressor novamente, porque o que adianta? Essa comparação é a melhor de todas. Toda vez que você vê alguém falando da lei, de voltar para a lei, você lembra de católico. Que aí você fala, não, realmente, se o católico que se converteu à palavra voltar a fazer aqueles, né, todos os sacramentos da igreja, ele volta a ser transgressor. Então, 19, verso 19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, mas para viver para o Messias. Que ele vai viver em espírito e em verdade para o Criador. Né? Então, no verso 20, já estou crucificado com o Messias e vivo, não mais eu, mas o Messias vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho do Criador, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Elohim, do Eterno, porque se a justiça provém da lei, segue-se que o Messias morreu em vão. Aqui ele não está falando assim, se a justiça provém dos princípios da lei. Então, se as pessoas quiserem continuar nessa prática, né, de ter algum mérito, logo o Messias morreu em vão. Entendeu? Então, assim, não adiantava Kefa, Pedro, né, e ali os discípulos judeus tentarem ali fazer uma aparência, viverem ali de aparência nas tradições, porque estavam com vergonha dos outros irmãos judeus também que estavam chegando ali. Não adiantava eles quererem fazer aquilo ali, né, meio que para agradar os homens. Porque se eles estivessem fazendo isso, eles estariam negando o Messias. É isso que ele está falando nesse capítulo todo aí. Então, com isso em mente, continue a ler o livro de Gálatas. E aí vocês vão ver como que as coisas vão ficar muito mais claras na cabeça de vocês. Tá bom? É isso, gente. Um bom Shabbat a todos. Tá? E fiquem na paz de Yahuwah.